Bem-vindos à Convenção Virtual Argos. Esta é a oportunidade de deixarmos você por dentro de todas as novidades que estamos preparando para o novo ano que está aí. Estamos abrindo uma nova página em nossa história e queremos levar a você um pouco das perspectivas que se abrem para 2016 e sobre as quais estamos muito confiantes, com soluções consistentes e tecnologicamente muito bem fundamentadas. Nesse nosso encontro, você vai poder conhecer alguns novos produtos que estão chegando à nossa linha. Eles são frutos, acima de tudo, da sintonia entre as áreas de inovação e de manufatura. Vamos mostrar a você a evolução que foi incorporada aos nossos guindastes e todas as melhorias implementadas, inclusive com testes de ultrassom que filmamos para que você mesmo comprove que os problemas com soldas ficaram no passado. Gostaria de lhes dar a bem-vinda à Convenção Virtual da Argos. Como vocês bem sabem, essa é a primeira vez que nós fazemos algo parecido. Talvez não seja a forma ótima de nós abordarmos os temas que vamos tratar aqui, mas eu prometo ser o mais contundente, efetivo e direto possível no desenvolvimento dos diferentes assuntos. Antes de iniciar com isso, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação de mim para aqueles que não me conhecem e também para os que me conhecem. Meu nome é Ariel Ivan Guglielmi, eu sou, como devem ter notado, argentino. Eu sou engenheiro civil especializado na área de estruturas. Conto com 3 pós-graduações e 10 especializações, praticamente todas na área do campo estrutural. Atualmente estou trabalhando com 2 universidades argentinas em 2 grupos de pesquisa e, por vocação própria, desde faz 17 anos trabalho junto com um ex-colega de faculdade como pesquisador em física teórica e sou coautor junto com ele de uma teoria relacionada à teoria unificada de campos, como se lhe diz no ambiente da física. Agora eu vou sair de cena para nós podermos nos centrar melhor na imagem e para que fique mais cômodo para mim poder explicar para vocês. O equipamento que nós estamos olhando aqui na tela corresponde a uma GI 45.1 na configuração de 5 lanças hidráulicas e 3 lanças manuais. O que vocês estão enxergando a grandes rasgos é a máquina em si mesma, a estética da máquina em si mesma. E vocês vão ver muitas coisas que são diferentes nessa máquina. Se vocês me perguntassem com que palavra eu descreveria o desenvolvimento desse projeto e do 50.1, a palavra que eu escolheria seria processo, seria manufatura. Por quê? Porque a diferença de outros projetos que já foram feitos, aqui não foi priorizada a capacidade de carga, não foi priorizado o alcance, o qual não quer dizer que nós não tivemos em conta esses aspectos, mas o que foi priorizado foi o processo de manufatura, porque nós nos encontramos com um grande problema. Eu não preciso explicar para vocês todos os inconvenientes e todos os problemas que nós temos no nosso processo de manufatura aqui na Argos. E ao longo deste vídeo vou expor para vocês tudo o que está sendo feito para corrigir esses problemas. Mas o maior problema que nós nos encontramos na concepção dessa máquina foi o fato de nós podermos garantir a repetitividade de nossos produtos, já que nós trabalhamos com uma fabricação em série. Para resolver esse problema, nós recorrimos a muito bom recurso que nós temos na fábrica, que é a nossa máquina de corte laser. Por quê? Porque as precisões de corte que nós temos com a máquina laser é muito boa. Estamos falando em torno de 5 décimas de tolerância ou de precisão no corte.
Então o que nos planteamos foi o seguinte, tá? Por que não usamos esse recurso para permitir que nosso próprio equipamento, cada um dos componentes desse equipamento, seja ele em si mesmo o seu próprio gabarito, para poder reduzir dessa forma a quantidade de gabaritos externos que nós teríamos que fabricar. Então, partindo dessa ideia, foi isso que nós fizemos. Nós concebimos um produto desde o olhar da lança até o último parafuso da base que fosse desse jeito, autogabaritado. E agora vocês vão ver o que eu estou querendo dizer com isso aqui. O que nós estamos olhando aqui é a primeira lança do equipamento. E vocês vão notar algo já de entrada, algo bem diferente. Isso que vocês estão notando aqui é o suporte do cilindro hidráulico da primeira lança. Vamos nos centrar nesses detalhes aqui que nós estamos olhando. Isso que vocês estão olhando aqui são encaixes que foram feitos entre as diferentes chapas para poder permitir que o operário que vai realizar a montagem trate cada componente estrutural como se fosse um Lego, onde ele simplesmente tem a tarefa de encaixar uma chapa com a outra, pontear uma chapa com a outra, rigidizar prévio ao processo de solda final e, por último, o processo de solda final. Esse conceito de suporte de cilindro, o qual não vou explicar agora nessa parte, vou explicar já quando falo especificamente das lanças, foi desenvolvido completamente, integralmente aqui pelo time de pesquisa e desenvolvimento. Ele tem algumas questões importantes que nós vamos explicar depois. Aqui nós temos agora o braço da mesma forma, pode aproximar aqui, da mesma forma, aqui não se vê muito bem porque foi colocado o logo da Argos, mas da mesma forma ele conta com encaixes entre as costelas internas que esse braço tem e as chapas externas. Sobre essas costelas nós falaremos também quando expliquemos o conjunto do braço. No caso da torre, acontece exatamente o mesmo. Vocês vão ver que essa chapa frontal tem, pode abrir a tampa, a chapa frontal. Vocês vão ver que essa chapa frontal tem seus próprios encaixes junto com as chapas laterais, assim como também a chapa traseira tem seu próprio encaixe. Só que no caso da chapa traseira é diferente, pelo que nós vamos ver depois. E enfim, até o último componente, desde as lanças até a base, foi sempre seguido o mesmo conceito e o mesmo critério. Tudo isso aos efeitos de simplificar o processo de manufatura. O que nós vamos ver agora, que eu suponho é de muito interesse para vocês, são precisamente os gráficos de carga desses equipamentos aqui. Um detalhe muito importante que eu gostaria de colocar para vocês, ainda antes de nós passarmos especificamente a base, é que uma grande mudança que essa máquina tem em comparação ao 45, ou ao 50, ou ao 53 que nós temos hoje, isso que vocês estão olhando aqui é o sistema de giro antigo, ou seja, o sistema de giro que tem módulo 6 no seu engrenamento. E o que vai aparecer aqui agora é o pinhão novo do sistema de giro. Vocês olham e podem apreciar a diferença, não tanto no diâmetro externo dele, porque é o mesmo, sino que podem apreciar a diferença no tamanho que o dente tem. E aqui vocês conseguem comparar um com o outro. Só para que vocês tenham uma referência, esse dente do pinhão antigo tinha uma altura aproximadamente de 13 milímetros. Esse dente novo que vocês estão olhando aqui tem uma altura de 22 milímetros, com uma base que praticamente é em torno de 18 milímetros. Ou seja, a base desse dente é praticamente mais grande do que a altura do anterior. Aqui vocês vão olhar a cremalheira antiga, como era. Vocês veem e notam a diferença com a cremalheira nova. E aqui vocês vão ver a superposição das duas. Praticamente o tamanho do dente está duplicado. E nós já vamos ter uma discussão bem específica sobre o sistema de giro em si mesmo. Ok, aqui nós temos os gráficos de carga dos AGIs, dado que os gráficos de carga dos AGIs ainda não estão finalizados.
Então, vamos olhar, por exemplo, o do AGI 45.1, na versão de 4 e 3. O gráfico de carga que esse equipamento tem é esse que está aqui. Isso que vocês estão olhando é a placa do equipamento. Que é o que vocês podem notar aqui? O alcance hidráulico do equipamento. Estamos falando de 11 metros de alcance hidráulico. Estamos falando de alcance total de 17.5 metros. Com esses dados, nós praticamente estamos igualando o equipamento da Palfinger. Como vocês podem apreciar, o alcance do equipamento ficou igual. Precisamente por quê? Porque ao nós centrarmos no processo de manufatura, nós tivemos que sacrificar algumas outras qualidades do equipamento, mas nunca deixamos que ele ficasse menor ao que tem nossa concorrência. Um detalhe importante aqui, vocês veem como ele, efetivamente, ele é um 45.1, e na última lança hidráulica ele passa a ser um 43.1, é dizer que a perda de carga é praticamente muito pequena, e a partir de aqui até o final ele se transforma, quando ele chega no final ele se transforma em um 26. No 5 e 3 nós vamos ver que o alcance hidráulico é de 13.11 metros e o alcance final é de praticamente 20 metros. De novo, uno pode apreciar que começa a ser um 45.1 e na última lança hidráulica ele passa a ser um 41. Aqui a perda de carga é um pouquinho maior do que no caso anterior, e a mesma história se repete com as lanças manuais. De um 41.4 ele passa a ser um 27.2 e na última lança um 26.5. No caso do AGI 50.1, 5 e 3, vamos ver que na última lança hidráulica o alcance é de 13 metros e na última lança manual o alcance é de 19.5 metros. Se vocês lembram os resultados anteriores, os valores anteriores, vocês seguramente vão perguntar, tá, por que o 50 tem 500 milímetros a menos de alcance do que o 45? Essa resposta também vai ser dada especificamente quando tratemos o assunto. Aqui estamos frente ao equipamento AGI 50, ele na configuração de 5 lanças hidráulicas e 3 lanças manuais. E aqui temos a máquina fisicamente. Eu vou mostrar para vocês aquilo que nós já vimos no projeto em 3D, no Inventor, aqui já com a máquina conosco. Ok, aqui está o sistema de soportes de cilindros de lanças que nós tínhamos comentado. Esses dentes que se ven aqui são os dentes de encaixe, precisamente para facilitar a montagem e a manufatura do equipamento. Isto que está aqui é a trava dos pinos, é uma trava parafusada e soldada. Temos 3 cilindros dispostos nas laterais, 2 no lateral das lanças, 2 cilindros dispostos na altura. A sequência de abertura, como nós também tínhamos conversado antes, é de aqui em sentido anti-horário, ou seja, primeiro cilindro, segundo, terceiro, quarto e quinto cilindro. Aqui nós podemos apreciar o perfil das bocas das lanças, ele é reto, isso é para facilitar a intercambiabilidade. Aqui nós apreciamos o sistema de travamento. Todas as lanças possuem trava mecânica, tá? A trava mecânica está parafusada aqui na parte superior das lanças, em todas é exatamente igual. Aqui nós temos o sistema que foi concebido, onde nós temos praticamente todas as peças independentes em função da configuração do equipamento. Se ele, por exemplo, fosse um equipamento sempre, nunca passando das 5 lanças hidráulicas, se ele fosse um equipamento de 3 e 5, ou seja, não passando as 8 lanças em total, nós teríamos essa lança, essa outra, finalizaria aqui
esse suporte não estaria, todo o sistema de rigidização desse suporte também não estaria, aqui também desapareceria esse aqui sem mudar o perfil nem a configuração das lanças. O sistema de Technis que nós tínhamos comentado, aqui nós não podemos apreciar. O olhar das lanças. O olhar das lanças é muito importante vocês notarem que a largura que ele tem, essa seria a largura, a espessura que ele está formado, ele tem em torno de 24, 1 polegada de largura. Isso é devido fundamentalmente ao que nós tínhamos falado a vez passada, de que quando o guindaste está posicionado a 80 graus de altura e ele está trabalhando com guincho de cabo, esse suporte, esse olhar aqui, fica submetido a altos esforços de flexão que nós precisamos absorver. E obviamente ele fica sobrado quando ele tem que pegar cargas no sentido do seu próprio eixo. O que nós estamos olhando aqui é a nova torre do equipamento. Ela possui 2 reforços externos para controlar o efeito da flambagem e para controlar os efeitos da torção. Aqui nós vemos um novo pinhão. Aqui essa é a nova peça fundida. Nós vemos que foi eliminado completamente o rolamento, as 2 pistas de rolamento que nós tínhamos no AGE 45. O encosto axial do pinhão é feito embaixo, aqui no corpo de giro. As 2 camisas que nós temos aqui, aos efeitos de garantir o trabalho, o correto funcionamento do equipamento com 5 graus de inclinação, as camisas são de 127 milímetros de diâmetro interno. Aqui nós podemos apreciar um novo conceito de corpo de giro, tá? Todo também fundido em um material de uma resistência quase perto da chapa Domex 700, está em torno de 600 megapascais. Aqui nós vemos o que nós víamos a vez passada no nosso modelo. Essa peça aqui é uma peça completamente intercambiável, que ela é parafusada ao corpo de giro e constitui o balancim que nós temos para poder absorver os esforços na base. Nesse caso, a vinculação é completamente rígida, ele é capaz de transmitir esforços neste sentido. Se fosse um balancim, ou seja, se fosse uma articulação perfeita, simplesmente nós colocaríamos uma peça intermédia aqui para que ela possa girar, aunque para esse tipo de máquina não é precisamente o esquema mais adequado para o trabalho. Vamos falar agora sobre os retrofittings que nós vamos encarar durante o próximo ano. Quais são as máquinas sobre as quais nós vamos trabalhar? Basicamente nós vamos pegar 5 máquinas, que são as máquinas que estão indicadas aqui com diferentes cores. O 7,5, o AGI 7,5, o AGI 9,5, o AGI 12,5, o 16,5 e o 20,5. Essas denominações que eu acabo de nomear agora são as máquinas que nós já temos, mas não são as que estão especificadas aqui, devido a que o que está aqui são as novas denominações que essas máquinas vão receber. O 7,5 passará a ser um 7,8, o 9,5 um 10,0, o 12,5 um 12,9, o 16,5 um 16,9 e o 20,5 um 20,9. O porquê dessas denominações? As máquinas que nós temos hoje, como vocês bem sabem, elas ficam, em relação à concorrência, elas ficam com uma performance que em alguns casos é boa, em outros não é tão boa. Então, com essas novas denominações que nós vamos ter, nós vamos conseguir nos posicionar em um pouquinho por cima do que nossa concorrência tem. O que está indicado aqui não é mais do que o gráfico de carga de cada uma das máquinas
Embaixo, na segunda linha, está especificada a distância horizontal, o alcance horizontal de cada uma das máquinas, e na primeira linha as cargas que a máquina vai poder pegar em cada uma das posições. Então, só para termos uma referência, vamos pegar o 7.8, ele vai ser capaz de pegar a 3.8 metros, 2.070 quilos, e a 8.9 metros, 820 quilos. E vamos para o outro extremo, vamos ter um 20.9, que a 4.3 metros vai pegar 4.870 quilos e a 14.5 metros, 1.310 quilos. Então, todas estas são curvas dinâmicas. As curvas dinâmicas são curvas que funcionam com o sistema de controle de momento, assim que nós vamos ter a possibilidade de incorporar o sistema de controle de momento desde a máquina mais pequena, nosso 7,5, até a maior, que é o 20.9. 7.8, desculpa. O que é de esperar nesses retrofittings? O mesmo que nós já comentamos para o 50.1 e o 45.1. São projetos que vão ser concebidos fundamentalmente pensando no processo de manufatura, no processo de fabricação. São máquinas que vão ser autogabaritadas na maior parte dos seus componentes. São máquinas nas quais nós devemos esperar uma redução de peso relativamente importante devido a que são máquinas que vão estar calculadas, que vão estar projetadas conforme o cálculo, para as quais vão ser utilizados em alguns casos chapa Domex 700 e em outros chapa Domex 900, segundo seja, em seu momento se analisará. E enfim, estas são as 5 máquinas nas quais nós vamos trabalhar e que pensamos disponibilizar para vocês, em definitiva para o nosso mercado, a partir do primeiro semestre do ano que vem. Na verdade, a partir do início do segundo semestre do ano que vem, já que durante os primeiros 6 meses nós vamos estar trabalhando nelas. E obviamente elas não vão ser liberadas todas juntas, sino que provavelmente elas sejam liberadas à medida que os projetos vão sendo concluídos. Isso seria todo pelo momento. Como parte da apresentação geral do vídeo, nós tínhamos um limite de tempo que não podíamos passar. Eu lhes agradeço pela atenção e os espero nas aulas avulsas que nós vamos ter já discutindo muito mais profundamente e muito mais detidamente em conceitos que eu gostaria de que vocês reforçassem ou aquelas pessoas que não soubessem que aprendessem. E as pessoas que, obviamente, já sabem e entendem muito mais sobre isso aqui, para que compartilhássemos juntos. Então, lhes agradeço, muito obrigado. Obrigado por parte do Bruno também, que está me assistindo aqui. E até a próxima. Para tornar os seus produtos mais competitivos, a Argos não teve medo de inovar. Mas tão importante quanto ousar é a parceria da área de manufatura, assegurando que tudo aquilo que foi projetado possa ser perfeitamente realizado. Para fazer uma avaliação do ano de 2015 e projetar o ano de 2016, nós vamos conversar agora na convenção virtual com o gerente industrial da empresa, o Leonardo Hagen. Leonardo, quais foram os principais desafios enfrentados pela Argos neste ano de 2015? Este ano foi um ano realmente de grande desafio para a Argos, né? Nós estamos num cenário de muita competitividade de mercado, então nós buscamos implementar uma série, né, de inovações nos nossos processos, buscando aprimorar a qualidade do nosso produto, estabilidade dos nossos processos, padronização dos nossos processos e melhorar a nossa performance industrial como um todo, né? Resultado disso é a otimização do custo do produto final. Esse trabalho foi um trabalho feito com muita sinergia entre a nossa estrutura da engenharia de desenvolvimento, manufatura e engenharia de processos. Nós buscamos aplicar, né, todo o conhecimento da Argos em cima destas inovações e utilizar o acervo de informações que nós coletamos nesse ano em cima dos problemas de campo, das nossas dificuldades e instabilidades dos processos internos para concretizar estas implementações.
Leonardo, quais são os aprimoramentos que se destacaram no ano de 2015? Bom, nós implementamos uma série de dispositivos gabaritos no setor de montagem, fizemos alguns aprimoramentos dos nossos processos de inspeções dos itens críticos, realizamos um trabalho muito profundo na padronização dos processos de solda e também aproveitamos esse ano para realizar alguns treinamentos internos, workshops, com alguns parceiros. E quais as principais mudanças e avanços nos processos de solda? Bom, esse trabalho ele representa grande parte das implementações e inovações no setor industrial da Argos. Ele é fruto de um estudo muito aprofundado e muito minucioso da nossa engenharia de desenvolvimento, onde nós coletamos uma série de informações sobre os nossos materiais aplicados, materiais base, as chapas Domex, agora a chapa 900 também, nossos fundidos. Formatamos uma base de cálculo onde estudamos cada tipo de segmento e junta de solda aplicados nestes nossos produtos. E após isso, realizamos uma série de ensaios práticos na nossa linha de operação, onde nós conseguimos formatar uma padronização do processo de solda. E essa padronização ela é de suma importância porque nós conseguimos alinhar não somente as questões estéticas da nossa solda, que foi um ponto muito criticado, vamos dizer assim, por um período, mas também o atendimento pleno às especificações de engenharia sobre os esforços aplicados nestes conjuntos soldados. Através desse processo, também nós então formatamos as nossas instruções operacionais, ou seja, estendemos isso para todos os nossos equipamentos. Cada posto hoje de solda aplica o processo com base nestas especificações, tá? E com isso a gente consegue dar um grande avanço nesse trabalho do início de 2015 agora para o final de 2015. E complementando as otimizações implementadas no processo de solda, é imprescindível relacionar as inspeções por ensaios não destrutivos de ultrassom e partícula magnética, que permitem a identificação de falhas ou descontinuidades internas nas nossas peças críticas. E agora são aplicadas também em segmentos ou juntas de solda. Esses processos estão aplicados em 100% dos componentes fundidos de pinhão e corpo de giro, linha leve e pesada, de forma a segregar previamente os materiais que entram para a linha de montagem na solda. No caso dos segmentos de solda, as aplicações são feitas com base nas especificações de juntas críticas direcionadas pela engenharia, como as de união entre o pinhão e a torre do AGI 45.1 e 50.1, e também as de união entre o corpo de giro e a base dos mesmos equipamentos. Quais os principais resultados nos novos dispositivos de montagem? Esse é um outro trabalho de grande importância que foi concretizado, pelo menos parcialmente, no nosso setor de solda. Nós tínhamos um histórico bastante expressivo de problemas de padronização em alguns conjuntos e algumas peças, onde dificultavam os processos tanto de montagem interna no setor de solda, no setor de montagem final, como também atendimento a reposições de peças no nosso setor de garantias ou assistência. Então a engenharia desenvolveu alguns dispositivos com o objetivo principal de garantir as especificações dimensionais destas peças, desses conjuntos, garantindo os alinhamentos de todo o conjunto chaparia, outras referências como alinhamentos de mancais, concentricidade de eixos e posicionamento relativo destas peças no conjunto total. Esse trabalho ele ainda está em evolução, parte dele nós já temos concluída e fato é que agora, para 2016, os nossos principais equipamentos, tanto na linha AGI como o AGE, já estão consolidados com relação a estas implementações. Outro ponto importante de mencionar é que, além dos dispositivos de montagem que foram implementados, o nosso próprio produto, os novos produtos, eles estão concebidos com um conceito diferente. Ou seja, a engenharia desenvolveu um sistema de montagem
encaixe, que facilita muito, né, nos processos operacionais. Ou seja, através dessa solução, nós conseguimos garantir com muito mais facilidade as especificações dimensionais. Anteriormente, o pessoal da fábrica necessitava de uma série de ferramentas para garantir essas especificações dimensionais, trenas, esquadros, etc. E agora, com essa inovação, a solução ficou muito melhor, né? Então, certamente, nós vamos conseguir oferecer um produto com muito mais qualidade do que nós tínhamos até então. Bom, e entre esses dispositivos, nós podemos citar o gabarito para montagem da capa da lança do AGI 45 e 50.1, que são os nossos lançamentos. Esse gabarito ele permite a montagem com a garantia do alinhamento dos mancais com o perfil da capa e o posicionamento correto dos pontos de articulação entre o conjunto do braço e o cilindro de inclinação. Outro gabarito que nós implementamos esse ano é para o suporte do cilindro de extensão de lança dos mesmos equipamentos, AGI 45.1 e 50.1. Esse gabarito ele auxilia também no alinhamento dos suportes do cilindro de extensão de lanças, de forma que a gente consegue garantir o espaçamento especificado entre o munhão e o mancal da haste, e o posicionamento relativo deste conjunto nas lanças hidráulicas e manuais. Dessa forma, o processo de montagem dos suportes de cilindro de extensão ele se torna independente do conjunto final, ou seja, em lanças separadas, né? E auxilia no alinhamento dos cilindros em relação ao jogo de lanças. Temos também o gabarito de torre do AGI 12.5. Esse gabarito ele permite o alinhamento de todo o conjunto chaparia com os mancais de articulação e o seu posicionamento relativo no conjunto final. O gabarito do braço do AGI 7.5 e o 7.5 sendo em canivete. Da mesma forma, permite o alinhamento do conjunto chaparia com os mancais de articulação e também a montagem do conjunto nesse dispositivo minimiza o risco do desalinhamento entre a lança e o restante do conjunto. E para finalizar, nós temos um dispositivo hidráulico para os braços do AGI 35.5, do 40.5, do 43.5, serve também para o AGI 45.1, 50.1 e para a torre desses guindastes. Esse gabarito ele funciona através de um acionamento hidráulico que garante a união correta e o alinhamento de todo o conjunto de chaparia, dos mancais de articulação e todo o posicionamento desses conjuntos. É usado tanto para torre quanto para braço dos equipamentos da linha pesada. Em 2015, Leonardo, a empresa Argos desenvolveu um novo programa de capacitação de mão de obra. De que maneira isso resultou em benefícios para a empresa? Bom, neste ano nós desenvolvemos um programa de treinamento, né, onde conseguimos a adesão dos nossos principais parceiros para avaliar os nossos problemas internos, operacionais, né, e os pontos mais críticos dos atendimentos de garantia. Esse treinamento foi um treinamento com foco extremamente operacional, né? Pessoal da operação, pessoal do corpo técnico e também com participação em alguns casos que nós conseguimos encaixar nas agendas até do quadro técnico de alguns representantes. Entre esses treinamentos nós realizamos o primeiro foi com a Coterflex, onde nós focamos muito no sistema de montagem das nossas soluções hidráulicas, a parte de tubulações, né? Todas as dificuldades operacionais que nós encontramos internamente e as ocorrências desses problemas em campo, né? Foi um trabalho muito bom. Na sequência, nós fizemos um treinamento com o pessoal da SSAB. Esse foi um outro belo trabalho realizado em parceria com o pessoal da SSAB, onde, na verdade, iniciou os estudos que nós consolidamos após com as implementações do processo de padronização da nossa solda. Ali foi um trabalho de grande importância. Para finalizar, nós realizamos um trabalho com a Load Control, onde nós abordamos mais as nossas soluções eletrônicas. Da mesma forma, problemas de campo, a questão de montagem dos nossos sistemas eletrônicos, né? A parte de parametrização desses sistemas. Né? Foi um trabalho onde houve um enriquecimento muito grande, né, tecnicamente,
do nosso time interno. Conseguimos já detectar internamente esses avanços, né, após esses treinamentos. Aprimoramento e padronização de processos são a resposta da Argos aos desafios do mercado, garantindo mais qualidade e competitividade aos seus produtos e consolidando uma empresa preparada para o futuro. Prezados representantes, eu sou o Roberto De Antoni e sou o gerente comercial da Argos. E eu, juntamente com a minha equipe, vamos estar do seu lado em 2016 para viabilizar negócios. O cenário atual, o ano de 2016, ele carrega um pouco de 2015 e vai ser um cenário de mudanças, tá? Mas também é um cenário que nos traz oportunidades de novos negócios. Então vai ser muito importante nós estarmos presentes e acompanhando esses novos negócios. Vamos ter que fazer diferente, porque o mercado mudou muito nos últimos meses. Vai ser um mercado mais batalhado. A nossa concorrência vai também brigar pelos mesmos negócios, que serão menores. Porém, eles vão existir e nós precisamos estar presentes. Para sobreviver, nós vamos ter que mudar. Significa que o que nós vínhamos fazendo até há 6 meses atrás não será a mesma coisa que nós precisaremos fazer agora, porque houve todo esse cenário de mudança e o mercado é esse que nós estamos vivendo. Hoje, a Argos, em termos de números, nós somos 100 colaboradores, tá? Temos 24 representantes no país, 6 representantes na América Latina. Vendemos 14 mil máquinas nos últimos 10 anos, é um número significativo. A Argos foi a primeira empresa no Brasil a usar material de alta resistência na confecção dos guindastes e tem uma parceria muito importante com a SSAB. A Argos foi a primeira empresa do Brasil a utilizar radiocontrole em equipamentos de elevação, primeiro fabricante nacional, e isso mostra assim o nosso objetivo e missão de estar sempre na linha de frente no desenvolvimento de produtos. A nossa visão se baseia nessa pirâmide, onde na base nós trabalhamos com custo, qualidade e o melhor preço para ter sempre uma inovação contínua. Tá? Esse é o espírito da Argos, é o espírito que nós queremos levar e trabalhar junto com vocês para atingir o mercado. A visão da Argos e as ações da área comercial, apostamos então na tecnologia dos novos materiais e processos com os nossos fornecedores. Os novos produtos complementando as linhas e adequados aos novos mercados. Alguns já estão iniciados, outros iniciam agora em 2016. Nós podemos citar aí o projeto com a Kesla, cestos aéreos e modelos de canivete. Nós já estamos conversando com os parceiros e trabalhando nesses projetos. A nossa intenção também é trazer um novo padrão de serviço e pós-venda nos representantes. Nós precisamos modernizar isso. O nosso contato com essas empresas novas tem nos mostrado que nós podemos melhorar muito e trazer receita para os representantes trabalhando nesse padrão de serviço e pós-venda. Nós vamos também, em 2016, expandir nossa presença na América Latina. Já estamos com várias ações sendo previstas e trabalhar num configurador de pedidos online, que é uma das demandas dos representantes e uma necessidade para fazer frente a esse novo mercado. Dentro da nossa visão e ações, nós estamos trabalhando também em soluções hidráulicas avançadas. Muitas já estão sendo incorporadas, né, nos novos produtos. A eletrônica embarcada tem sido crescente nos últimos anos esta ação. Eu poderia assim dizer, o que era antes uma exceção, agora está passando a ser quase que de linha.
Então, cada vez mais se usa essas soluções. Nós vamos incentivar também muito a participação de feiras regionais, que tem dado resultado em muitos setores. Tá? E o foco da nossa venda vai ser na área de infraestrutura, agrícola, florestal e o setor elétrico, que devem receber bastante investimentos em 2016. Com respeito à parceria da Argos com a Kesla, nós estamos criando oportunidade para todos os nossos representantes. Nós temos 2 produtos já liberados para venda, que é o K500 e o K700. Já estamos operando com o nosso representante do Rio Grande do Sul e já nomeamos representante em Santa Catarina e no Paraná, que agora estão sendo treinados, porque essas áreas são vitais para esse projeto. É onde estão concentrados os grandes produtores de madeira que utilizam esse tipo de equipamento. O nosso objetivo de vendas para 2016 são 1.000 equipamentos da marca Argos e 80 equipamentos da marca florestal Argos Kesla. Como mensagem final dessa apresentação, eu gostaria de dizer a vocês, nossos representantes, que eu, juntamente com a equipe comercial, estaremos ativamente trabalhando com vocês para a geração de negócios. Já a partir de janeiro, estarei fazendo visitas para trazer do mercado para dentro da fábrica todas as demandas que são importantes para o bem do nosso negócio. Meu muito obrigado. A empresa Argos tem uma parceria com a Kesla desde 2013. Paulo, quais foram alguns dos resultados obtidos nesta parceria durante este período? Bom, como você disse, essa parceria ela iniciou em 2013 e é uma parceria muito interessante porque, na verdade, ela vem de um sonho da empresa de se tornar cada vez mais uma empresa global. A Kesla, muitos não sabem, a Kesla é uma empresa da Finlândia, é uma empresa, uma das maiores empresas produtoras de equipamentos para tratamento e manutenção de florestas e, logicamente, é uma das líderes mundiais na fabricação e no desenvolvimento de equipamentos para esse fim. Nessa parceria, a gente trouxe muita tecnologia, muito investimento em desenvolvimento de pessoas, de processos, e hoje a empresa ela está capacitada para a produção de 3 equipamentos básicos, que são o modelo K500, que é de 5 toneladas metro, o modelo K700, Kesla, de 7 toneladas metro, e agora estamos terminando os projetos dos trailers. Os trailers tanto com tração como sem tração. Esses produtos, eles na verdade já foram homologados pela própria Kesla aqui no Brasil, o que é um fator determinante para a nossa performance, porque é muito interessante que hoje, no mundo, a Kesla só tem essa unidade fabril fora da Finlândia. E a Kesla teve aqui há 2 semanas atrás, o presidente da Kesla pessoalmente veio pela primeira vez para a América Latina, para a América do Sul, e fez a homologação junto com os engenheiros e técnicos da própria empresa. Então é um fato marcante que nos coloca numa situação muito importante e disponibiliza para todo o nosso mercado um novo portfólio de produtos, porque muitas vezes a gente pensa assim que um guindaste florestal é um guindaste convencional com uma garra para tirar e colocar madeira, e não é. Na verdade, a gente aprendeu muito com a Kesla, o produto realmente é fantástico, o conceito que os finlandeses nos trouxeram é um conceito que tem tudo a ver com a nossa vocação, que está dentro do nosso triângulo, e é um conceito que busca continuamente produtividade. Isso é um conceito básico que eles utilizam, que eles adotam, e com essa mobilização, nós hoje nós temos uma unidade pronta que está apta a produzir todos esses equipamentos, já temos vários equipamentos em teste de campo e simplesmente é um fator determinante para o sucesso da nossa empreitada. Aquelas análises que prevêem dificuldades para se vender em 2016 estão certas. Assim como estiveram certas as que disseram o mesmo em anos anteriores. A verdade
é que sempre há espaço no mercado para quem tem produtos competitivos e disposição para buscar a venda, e não ficar esperando que ela aconteça sozinha. As vendas vão acontecer, e o setor de suprimentos da Argos está preparado para dar suporte a todo o processo. Wagner, quais as novidades do setor de supply chain da Argos e seus principais resultados? A área de supply chain passou por diversas mudanças no último ano, dentre elas a otimização e aprimoramento dos processos de planejamento, compras e logística, bem como a integração desses setores. Isso nos trouxe melhorias significativas, como redução no estoque de matéria-prima, um melhor prazo de entrega de nossos equipamentos e principalmente a redução de custo de matéria-prima. E pensando já no ano de 2016, Wagner, quais são os principais desafios a serem enfrentados? O maior desafio da área de supply chain para o próximo ano é continuar aprimorando seus processos de modo que assegure a entrega do produto no menor prazo para o cliente, com excelência e qualidade e no menor custo de fabricação. A SSAB tem uma longa história de parceria com a Argos e seu gerente de vendas, Thiago Zuntini, também está preparado para um ano em que a competência vai fazer a diferença. Vamos começar com um breve relato sobre a história da Argos e SSAB, que começou em 2005, com o lançamento dos primeiros guindastes produzidos no Brasil com aço de alta resistência de origem europeia. O inicial foi com guindastes usando aço Domex, que foi o grande mola impulsora do crescimento da Argos a vir a conquistar a liderança no mercado nacional. Em 2014, a SSAB, siderúrgica sueca, adquiriu sua maior concorrente mundial, a Huck, e nisso foi a compra para aumentar e melhorar a qualidade do seu portfólio de produtos. Após essa fusão, foi feito um amplo estudo sobre os materiais em si que existiam, e em abril de 2015 foi criada uma nova marca para consolidar toda a linha de produtos estruturais, e foi criada essa nova marca chamada Strengths. Desde o início do desenvolvimento desse material e com o lançamento, a Argos esteve junto da SSAB como a pioneira no mercado nacional para utilizar esse material. Junto com isso, ela desenvolveu novos guindastes, e esses novos guindastes utilizam o que há de mais moderno de aço de alta resistência no mundo, que são a linha Strengths 900, que são aços acima da qualidade hoje de 700 MPa, que já são amplamente utilizados nos produtos da Argos e em outros concorrentes também. Então, com isso, a Argos vai voltar à vanguarda dos produtos no mercado nacional e também possibilitará ela atingir outros mercados internacionais em que os clientes exigem cada vez mais tecnologia, produtos mais leves e fortes. Juntos, a Argos e a SSAB sempre construindo uma história de sucesso. O ano de 2015 não trouxe resultados positivos para o país. Ainda assim, superamos as dificuldades e podemos hoje encarar de frente o ano que chega, com vontade e confiança, porque não ficamos parados esperando algum milagre. Ao contrário, canalizamos a nossa inquietude para fazer mais rápido e fazer melhor. Cada minuto do ano foi investido para aprimorar processos, aprender com os nossos tropeços e melhorar os nossos produtos. Temos estratégia, sabemos onde queremos ir e sabemos como fazer para chegar lá. E é com essa confiança que o nosso presidente vai conduzir a Argos pelos caminhos que se abrem no ano que vem. Um novo ano começa. Vamos seguir firmes em nossa estratégia, baseada no menor custo, qualidade, melhor preço e principalmente em inovação. Nós sabemos que nada se consegue sozinho. Por isso, queremos encerrar o nosso encontro virtual com um reconhecimento a você, que sempre esteve conosco, representando a marca Argos junto ao cliente, principalmente num ano cheio de obstáculos.
A cada um de vocês, o nosso agradecimento e o desejo forte de sucesso e bons negócios em 2016.